Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui. Já estamos quase completando 26 anos de Fronteiras da Ciência, sempre recebendo seu carinho, sua audiência, a quem agradeço muito. No programa de hoje, nós vamos falar de um tema, eu acho que é uma abordagem hoje muito importante, porque a gente percebe que cada vez mais a gente conhece pessoas que estão assim com a estima muito baixa, depressiva, sem vontade de sair de casa, sem vontade de fazer as coisas. E a gente está percebendo que muita gente está assim. Eu mesmo conheço muitas pessoas assim, e às vezes a gente não sabe nem o que fazer para ajudar, quer ajudar e não sabe como. Então estou trazendo duas pessoas hoje aqui que estão fazendo um trabalho maravilhoso nessa área e de forma gratuita, eles estão colaborando com pessoas e com resultado assim animador, né? Então pedi para que eles estivessem aqui exatamente para falar sobre isso. Aqui à minha esquerda, a sensitiva Márcia Sobral, e hoje um parceiro dela que também tem feito um trabalho muito bonito aqui é o Roberto Su, ele que é descendente de chinês e é médium, né? E também trabalha com a programação neurolinguística, fazendo um trabalho também espiritualizado para trazer as pessoas à vida, né? Então esse é um problema que a gente percebe que está acontecendo cada vez mais. Deixa eu falar só do nosso patrocinador do primeiro bloco, o Alberto Santini Filho, que é um baita de um terapeuta ortomolecular que utiliza a técnica da ortomolecular com reposições de oligoelementos via derme, né, pela pele, trazendo enormes benefícios na saúde física, emocional e até mesmo espiritual. Ele que tem o curso, fez curso em vários países, China, França, Bélgica, inclusive no Brasil, tem a clínica em São Paulo, tem a clínica de Santos, que é na rua Júlio Conceição 209, e se você quiser saber mais sobre esse trabalho da ortomolecular, que traz resultados incríveis, é só entrar no site santiniortomolecular.com.br, falando que viu no Fronteiras da Ciência, é o mesmo preço de antes da pandemia e pode pagar até 10 vezes no cartão. Fica um precinho curtinho para você buscar o seu cuidado, a sua terapia, né, a sua necessidade que você tem nesse momento ou de alguém que você estima muito. Olha, para avaliar o atendimento, para uma avaliação, basta você ligar no 13 3232 1909. Vou até repetir, 13 3232 1909 e faça então a sua avaliação. Muito obrigado, Márcia, muito obrigado, Su, por vocês estarem aqui trazendo esse assunto, né? Porque, como vocês estão me falando, são muitas pessoas que estão procurando vocês num centro, vão também ministrar uma vivência, agora em junho, dia 1 de junho, vão ministrar uma vivência, mas esse tratamento que vocês têm feito com muitas pessoas, tem lá um número até excessivo, você falou que você limita em até 200 pessoas. Como funciona isso? Explica para mim, Márcia. Na verdade, esse trabalho começou há 10 anos atrás. Eu nunca imaginei que eu fosse incorporar o Dr. Hans. O nome dele é Rodolfo Hans Storck. Você recebe ele? Aconteceu há 10 Roberto anos. Hans Storck. Ele da onde? De onde ele é oriundo? Ele é australiano. Australiano. E aí começou o meu trabalho com ele. Eu já atendia na minha sala, jogando tarô, jogando cartas, acho que já vim muitas vezes aqui por causa disso. E atendendo pessoas, você acaba encaminhando para o centro, tá? Falei, olha, às vezes até a pessoa fala, eu quero marcar de novo. Não, eu acho que você devia ir no centro, fazer um tratamento, porque as pessoas, está havendo uma transformação na mente das pessoas. Parece assim que as nuvens, sabe, estão tampando a visão, estão tampando o ouvido, as pessoas você fala e elas não escutam. Elas entram dentro de si, não conseguem se conhecer, não conseguem se comunicar e, às vezes, parte até para uma agressão. E você não explica o porquê, tá? Então,
fomos pegando muitos casos, já pegamos até casos olha, eu acho que ele tem esquizofrenia, e no fim o rapaz, ele não tinha nada disso. Eu vou pedir para vocês contar os causos, né, que sempre interessante, que são muitos. Eu mesmo conheço muitas pessoas que têm te procurado, conheço muitas pessoas, né? Não vou citar quem, porque as pessoas não querem que sejam citadas, mas eu conheço muitas pessoas, e você está me dizendo agora que até alunos meus, alunas, né? Sim. Alunas também te procuraram. Eu quero perguntar para o Su, você estava me dizendo em off que você é analista de sistema, tem até uma empresa. Como que você passou então a colaborar também como médium dentro do centro, fazendo esse trabalho junto com a Márcia? Bom, é um prazer estar aqui. Como eu havia comentado, meu pai, ele é cego, então em respeito a ele, eu estou de calça jeans, estou de sapato marrom, camisa branca de manga comprida, eu tenho pele clara e sou careca, para as pessoas saberem quem eu sou. Então, e a partir disso, ele conheceu a partir do seu programa, né? Ele viu a Márcia aqui? Ele escutou, né, o programa, sim, né? Porque escutou o programa, claro. Né, e ele foi fazer a visita no centro. E ele achou o centro... Você que levou ele? Não foi ele e minha mãe. Eu não fui na mãe. primeira vez. Ele achou o centro com um acolhimento fora do comum. E isso também me chamou a atenção. Então, na semana seguinte, na segunda-feira, eu fui visitar. E para tomar um passe, né? Fazia, acho que, uns 20 anos que eu não entrava no centro. E quando eu cheguei, eu vi todas as pessoas sendo atendidas e eu também quis ajudar. Então, foi a partir desse momento que eu comecei a frequentar o centro, né? Então, eu fui convidado pelo Dr. Hans para conhecer a casa. E na semana seguinte, eu já comecei a trabalhar. Só para a gente acrescentar, então, através da incorporação da Márcia, que é o Dr. Hans, ele te convidou para você trabalhar? Ele abriu as portas para que eu pudesse conhecer a casa e aí eu fiquei com vontade de conhecer. Então, na semana seguinte, eu fui para ajudar as pessoas no atendimento da fila, como a Márcia comentou, né? As pessoas ficam lá esperando e aguardando os seus lugares. Eu fui ajudar a entregar as fichas. E quando acabou essa parte, eu fui para de trás das cortinas. E eu estava lá esperando só para olhar, né? Para ver como que era o trabalho. Bastidores. Exatamente. Vou ver como funciona. E quando a dona Márcia veio, já incorporada com o Dr. Hans, ela pediu para que eu me deslocasse para uma maca. Lá nós temos macas de atendimento e uma sala, para que eu já pudesse começar a trabalhar. Então, a partir daí que eu comecei a atuar também no centro. Mas você já era médium? Sim, eu já tinha trabalhado em outros lugares. Já tinha trabalhado em outros lugares. Exato. Então, o Hans logo percebeu isso. Acredito que sim. Legal. Então, vamos explicar para as pessoas como é que funciona. A pessoa chega lá com um problema, deita na maca, vocês trabalham juntos. Quando é a primeira vez, normalmente a Elaine é que tem o primeiro contato. Tá, a Elaine trabalha lá com vocês. Ela faz uma entrevistazinha. Uma anamnese. Isso. E aí ela sabe exatamente para onde ela vai direcionar aquela pessoa. Se vai direcionar só para a sala de passe, ou se vai direcionar para uma cirurgia espiritual, ou se vai direcionar para a maca. Aí ela que faz esse trabalho, ela que filtra. Ela faz uma triagem. Ela que filtra. Ela faz a triagem. Exatamente. Tudo Cirurgia com você e o Dr. Hans? Aí é agendado. Ela agenda, a pessoa vai, olha, então a tua cirurgia vai ser na próxima segunda. Tá, mas é sempre de segunda-feira, então? Sempre de segunda-feira, sempre de segunda-feira. E a cirurgia do Dr. Hans não é como do Arigó, não? Não, enfia a faca ele na não pessoa. corta, como não. É que funciona? A pessoa sente realmente como se estivesse cortando. Mas você está impondo a mão? Não, ele usa um punhal. Ele usa um punhal? Mas ele não corta. E a pessoa sente? A pessoa sente como se estivesse sendo cortada. Mas você fica com as mãos aonde, Márcia? E aí eu não sei te dizer. Você não sabe dizer porque você fica inconsciente? Você já viu como é que é? Faz um movimento como se estivesse... faz um movimento se estivesse cortando. Hoje não tem o médium totalmente inconsciente. Tá. Então, tem coisas que eu lembro, tem coisas que eu não lembro, tem coisas que parece que está distante de mim, tem coisas que está perto, tem coisas que eu, mesmo incorporada com ele, eu vejo, o Beto já presenciou isso, que ele chega na maca sem o médium falar nada, é isso que você tem, pode ir em tal órgão. Isso normalmente acontece.
Aí manda o médico trabalhar naquele órgão que a pessoa está precisando, tá? E se for problema ortopédico, sai da maca e vai para a cromoterapia. Ele, o Dr. Hans, e essa decisão é sempre crom... do Dr. Hans, a decisão? A decisão é sempre dele. Tá. E quando você faz um corte, é o Dr. Hans, mas você está lá, né, sendo, como é que fala, o cavalo? Né? Eu não gosto desse nome. Tá. Eu não gosto desse nome. Como que você chama? Geralmente ele me chama de filha. Quando ele tá. se refere a mim e eu me refiro a ele, eu me refiro como se ele fosse um mestre realmente. E não, sabe, como... Então precisa arrumar um termo para você amenizar. Não, eu acho que isso aí essa palavra é uma palavra... também assim, acho. Eu acho grosseira, que é uma palavra grosseira, muito pesada. Também acho. Mas a pessoa sente o corte, mas chega a cortar ou não? Só a pessoa só sente? Não chega, não corta. Mas sente, a pessoa só sente? Sente. Entendi. E assim, são depoimentos assim, emocionantes que toda semana a gente tem. Tá? Mas não é só devido à cirurgia, mas assim o tratamento, porque hoje a gente conversa muito, eu e a Elaine, sobre isso. 80% das pessoas estão procurando porque não consegue sair de casa, porque tem medo, chora o dia inteiro, sabe? Pessoas com angústia, com muita angústia. Parte das pessoas procuram vocês, é isso? Então, sim, e câncer. E câncer também? Também. Já tivemos caso do Dr. Hans falar, olha, realmente é maligno, vai procurar um médico, e a moça foi procurar e está fazendo quimioterapia, porque constatou realmente que era maligno. Ele não permite que você pare com o tratamento médico. Nem pode. Ele sempre fala que as duas coisas têm que andar juntas. Tá? Então, devido a essa procura, eu conversando com o Roberto, que a maca dele é uma das macas que atende mais esses problemas psicológicos, tá? Eu conversando com ele, eu falei, poxa, a gente podia, sei lá, alugar algum lugar e fazer. Eu não digo que seria é um encontro. Uma vivência. Uma vivência, um encontro. Porque eu gostaria, não dá tempo, eu gostaria... Você quer explicar para um número maior de pessoas, né? Como é que funciona? Como ele também, ensinar técnicas. Tá. Sabe? Então, vocês vão ensinar algumas técnicas nesse... Sim, para a pessoa sair daquilo. Aí depois, sim. E a maioria, eu tenho certeza que a maioria das pessoas... Então é voltado para quem está com problema ou para alguém, para outra pessoa poder ajudar quem está com problema? Não, para quem está com um problema. Com problema. Quem tem essa insegurança, quem tem essa tristeza, sabe? Não sai daquela situação. Não consegue sair. Não consegue, às vezes né? não consegue arrumar um emprego por causa disso. Entendi. Eu tive um depoimento, eu não fui segunda-feira passada, por motivos de doença do meu marido, e a Elaine foi na terça-feira em casa, ela falou, nossa, eu tive um depoimento, ela até chorou contando o depoimento. Ela falou, Márcia, ele está indo lá já há algum tempo, ele, olha, eu não vejo a hora que chegue segunda-feira, porque mudou a minha vida. Então, pensando nessas pessoas, foi que nós conversamos, eu e o Roberto. Eu falei, então vamos fazer, a gente aluga, lógico que tem um custo. A gente aluga o espaço e vamos passar isso para as pessoas. Tá. Então, deixa eu falar com o Su agora, Su. No seu caso, que você atua não só com mediunidade, como também você utiliza a técnica da programação neurolinguística. A pessoa chega, normalmente, como falou a Márcia Sobral, a pessoa chega com problema de depressão, chega com problema de falta de vontade de viver, né? Sim. Você põe ela na maca e começa a conversar com ela primeiro. Todas as pessoas que vão ao centro e que estão na maca, nós sempre conversamos com ela para dar um acolhimento, né? Tá. E descobrir de fato o problema, né? O que a pessoa tem. Às vezes ela só fala assim, eu vim aqui tomar um passe. Tudo bem, mas tem alguma coisa? Não, eu sou apenas uma pessoa ansiosa, mas eu consigo controlar. Mas me conta mais. E aí, nessa conversa, a gente vai extraindo muito mais da pessoa. Então, em um dos casos, a pessoa estava com um problema dentro de casa e ela não sabia
explicar qual era o motivo da tristeza dela. Ah, não, me sinto triste. Triste sem motivo, que a pessoa fala, né? Tem muito disso, é verdade. Estou triste, mas eu não sei o motivo. Não tenho vontade de sair de casa, não tenho vontade de fazer nada. Tá, aí minha primeira pergunta é, você lembra a última vez que você esteve bem? Ah, foi tal data. Ah, legal. Então eu vou um pouco para trás, né, do passado, depois eu tento chegar em um momento que ela lembra. Pô, lembra um momento que teve? Ah, ela começa a contar a história. Ah, já sei. Mas o que você pensou naquela data? E por que eu vou fazendo essa análise? Pelo fato da minha história de estudo acadêmico ser voltado para a tecnologia e programação, então a gente sempre descobre a causa raiz. Antes a gente sabe o problema, mas eu tenho que descobrir a causa. Então a causa, nesse sentido, foi apenas uma palavra, que ela colocou uma situação perante a família, né? E ela veio construindo uma história. Então, como eu estava comentando com você, quais são as histórias que nós estamos contando para dentro de casa? Ou melhor, para minha casa, né? Então, eu estou usando a palavra correta? Qual o conhecimento que eu tenho sobre a palavra? Eu estou colocando um sentimento, a minha experiência e a minha vivência. Então, esse conjunto todo, essa fórmula, ela cria a história. Então, eu posso estar ficando triste por conta de uma palavra que originou uma história dentro da minha cabeça. Ou seja, você vai buscar o start, onde tudo começou, né? Eu vou buscar o start, porque é o start que vai me dizer o que está acontecendo. Então, com essa palavra, a gente ajuda a contar, explicar o motivo e fazer com que a pessoa entenda. Compreenda, né? Porque a mudança, né, a transformação, ela não é de uma pessoa que está trabalhando num centro que vai colocar algo dentro da cabeça dela. É ela se entender como uma pessoa e que precisa fazer a transformação. Então, eu acredito que a transformação, ela não ocorre da noite para o dia, ela ocorre durante uma vida. Então, pode ser que hoje ela esteja muito bem, mas amanhã ela caiu. Então, ela tem que entender o porquê caiu para também encontrar os recursos para que ela possa, de fato, levantar e ser uma pessoa normal. Então, nós somos um milagre dentro de uma sociedade. Só que eu deposito a minha esperança na mão do outro. Então, a ideia dessa vivência, dessa vivência é ensinar as pessoas justamente a terem mais controle sobre isso. Entendi, legal. Mas depois eu quero saber também, porque você também tem um lado mediúnico, né? E você usa isso também no tratamento ou não? Quando a gente está trabalhando dentro... Mas eu vou pedir para você explicar isso no próximo bloco, pode ser? Perfeito. A gente já está em cima da hora. Né? E também eu vou querer saber os casos, porque eu sei que tem fatos interessantíssimos que acontecem, né? E é por isso que vocês estão tendo uma busca muito grande de pessoas lá no centro de vocês, né? A gente volta já rapidinho. Estamos de volta agora em nosso segundo bloco, hoje conversando com a sensitiva Márcia Sobral e também com o médium e programador de neurolinguística, digamos assim, né? O Roberto Su. E o tema é sobre exatamente isso, né? Como você buscar a sua espiritualidade, a fim de você buscar uma cura, uma melhora para você que está aí, né? Muito para baixo, né? Down, como a gente diz, né? A pessoa está down, está para baixo. Mas deixa eu falar de uma peça teatral que vai ter aqui em Santos, que o José Maria Ferro está trazendo, que é Diálogos de Luz. Um dos mais lindos encontros que vai te emocionar. Bezerra de Menezes e Emmanuel, baseado no livro Deus Conosco, de Chico Xavier. Essa peça teatral vai ocorrer no dia 19 de maio, domingo, às 7 horas. Vai até concorrer com Fronteiras da Ciência, né? Domingo, 7 horas da noite. Mas vale a pena assistir, porque o programa passa em mais 3 oportunidades. O local vai ser Lar Espiritual Seara de José, tá? Na rua Evaristo da Veiga, 266 em Santos. Quem tiver interessado, pode pagar com o Pix ou fazer a reserva, só pagar lá depois. É só entrar em contato pelo WhatsApp 13, tá aí na telinha, 991536974. Vou repetir, 991536974. Su, parei com você, então vamos continuar.
você está falando então que você primeiro faz essa anamnese, conversa com a pessoa, vai buscar a palavra-chave que deu start no problema dela. A partir de então, você faz ela conhecer o próprio problema, né? Mas você também trabalha sobre imposição de mãos, de forma mediúnica, Sim, como é que é? Exatamente. Após esse bate-papo inicial, depois vem todo o trabalho de posição de mão, de limpeza da aura da pessoa, né? Então, para que ela também se sinta mais tranquila, porque às vezes o problema, né, pode ser na cabeça, né, pode ter essa confusão de palavras, e eu também, com a parte energética, quando a gente deixa tudo mais limpo ou transparente, a pessoa consegue ter mais facilidade para poder encontrar uma resposta dentro dela, né? Então, é dessa forma que a gente vai trabalhando. Tá, legal. Márcia, você que faz um trabalho bastante amplo já há muitos anos, né, com o Dr. Hans, né, como você estava dizendo, muitas vezes a pessoa é encaminhada para cromoterapia, né, ou uma cirurgia, ou simplesmente um passe. Muitas vezes é a decisão do próprio Dr. Hans que você incorpora, né? E imagino que você deve ter muitos casos assim de cura ou de pessoas que saíram assim com uma nova vida, né? Queria que você contasse um pouco sobre isso, Sim, ou alguns casos. O caso assim que mais a gente pegando esse gancho da parte da mente da pessoa, o caso que mais me impressionou é uma moça, chama-se Cristina. Eu não falo o nome dela não. Ela Cristina, não bom, tem bom. problema, ninguém conhece ela. E eu comecei a cuidar dela por causa de um telefonema que ela me deu. Eu estava cozinhando, o telefone tocou, eu não atendo o telefone, só por mensagem, e eu atendi, e ela me pediu socorro. E eu falei, vai no centro, era uma segunda-feira, não, na época era quinta, era uma quinta-feira. Falei, vai no centro que eu te resgato na fila. E comecei a tratar dela. Ela fazia 2 anos que ela não saía de dentro de casa, ela não saía de dentro do quarto. E ela começou até a trabalhar no centro, ela vendia água, ela dava ficha. E o tempo foi passando, até hoje ela me ajuda com um valor simbólico por causa das ações que eu faço, da entrega de cesta básica. E os anos foram se passando. E há uns 2 meses atrás eu falei para o meu marido, eu falei, nossa, vamos almoçar lá, era um domingo, vamos almoçar lá no Canal 4? E fomos almoçar, e eu encontro com ela. Ela estava festejando o aniversário de casamento, e ela se abraça comigo, ela chorou, eu chorei, e ela falou, você é o meu melhor presente. Você está me dando o melhor presente, você mudou a minha vida. Então, essas coisas, Jadir, é que fazem eu continuar, porque é um trabalho árduo, bem árduo. Tá? Porque não é só o centro, eu tenho a minha sala que eu jogo carta, eu tenho as entregas das cestas, entrega de fralda, eu faço enxoval para entregar para as grávidas. Então, é um trabalho muito grande, muito grande. E tenho percebido a necessidade das pessoas, o quanto as pessoas entristeceram, o quanto a tristeza tomou conta, a insegurança tomou conta. Pós-pandemia parece que piorou muito, muito, né? Muito. O lado sombra das pessoas acentuou. E as pessoas pararam de se conhecer, elas não se reconhecem mais. Então, ela entra naquela, às vezes, uma palavra que ela escuta, aí aquilo já dá o start nela, ela já se transforma em uma outra pessoa, aí vem a tristeza, vem a angústia, vem a ansiedade, a crise de ansiedade. E eu até, mesmo na minha sala, eu encaminho. Vai para o centro. Vai para o centro, encaminho para o Roberto, encaminho para a Elaine. A Elaine atende muitas pessoas. A Elaine é que nem ele, é uma estudiosa muito grande sobre a mente humana, o comportamental.
Então, eu fui pegando esse gancho. E fora isso, lá no centro, olha, é tanto depoimento de pessoas, eu até contei para você um senhor que tinha perdido a visão de um lado e do outro lado estava começando a perder e ele fez a cirurgia. Por glaucoma. E ele deu um depoimento, eu comecei a abertura dos trabalhos, ele levantou a mão, eu quero falar. Ele falou, olha, eu tenho que falar, eu fui na médica, a médica não vai me operar mais, eu estou curado, sabe? Pessoas que chegam lá com muita dor e saem sem dor. Então, são coisas que não tem como explicar. Márcia, mas assim, o resultado é igual para todo mundo ou tem pessoas que não conseguem atingir a melhora? Tem pessoas que não conseguem atingir A cura? Tem E o que diferencia uma da outra? A mente. É por isso que esse trabalho, por isso que conversando com o Roberto, eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa, um trabalho, alguma coisa para a gente tentar ajudar a cabeça das pessoas. Uhum. Porque, Jadir, a fé é você acreditar. Se você deixa de acreditar em você, ninguém mais acredita. Mas e se a pessoa, deixa eu fazer, ela chama ele de Roberto, eu chamo ele de Su, o nome dele é Roberto Su, tá? Senão o pessoal vai ficar confuso em casa, né? Vamos combinar, é Roberto ou é Su? É Su. É Su. Ele falou que prefere chamar de Su, por isso que eu estou respeitando ele. Eu chamo ele de Su, Beto. De Beto. O Su, a cabeça é importante, eu sei, mas assim, se a pessoa, não, por exemplo, vai lá através da cura, mas vai por ir, ela também não sabe se acredita, se não acredita. A pessoa pode ter resultados bons mesmo tendo dúvida? Porque é natural do ser humano ter dúvida. Eu acho que não é só a questão, né, você falou se vai ter resultado bom ou ruim. Se ela não acredita naquilo que ela está vivenciando no centro, ou qualquer outra parte da vida dela, se ela não acreditar e não se entregar, ela não vai conseguir. Porque o resultado vai ser mediante a uma condição de atividades, de tarefas que ela esteja fazendo. E se ela não acredita que ela vai obter a cura, não existe o milagre. Foi como eu comentei. O milagre está dentro de nós, né? Nós somos o milagre. Mas para que aconteça isso, eu tenho que reformular muita coisa dentro da minha casa, né? Então, hoje eu sou um adulto. Até hoje, como que foi a construção do meu ser? Né? Quais foram as minhas experiências? Quais são as palavras que eu utilizo? Eu sou uma pessoa negativa ou sou uma pessoa que só reclamo da vida? Eu faço muito julgamento. Então, a questão não é simplesmente só de ir num centro e estar curado, porque o centro é um dia na semana que ela fica pouco tempo. Mas e o resto da semana? Como que ela está se comportando perante a sociedade? Ela está se preocupando com aquilo que ela fala, aquilo que ela ouve, aquilo que ela vê e aquilo que ela sente? Se ela não sabe nada disso, como que ela vai conseguir uma transformação? Então, a pessoa ou nós temos que estar muito bem preparados para que aconteça uma transformação. Eu saber falar a palavra certa, do jeito certo, com a entonação certa. Eu tenho que estar prestando atenção na pessoa. Então, você que está em casa, que tem um problema, será que o problema é a pessoa ou será que você criou o problema dentro de casa? Então, o problema está no outro, está no trabalho, está em casa. Então, começa a se desvencilhar do problema e analisa a situação como um filme de cinema. Eu estou assistindo uma cena e ao fazer isso, eu começo de fato a reconhecer os personagens. Então, qual é o personagem que eu estou sendo? Eu estou me colocando como uma vítima, né? Um coitadinho, né? Eu sou o coitado dessa história, mas o que está acontecendo hoje é resultado de uma ação do passado, que eu fui mal educado com você. Então, eu estou recebendo aquilo que eu estou ganhando. Está colhendo o que você plantou, né? Exatamente. Então, o fato é, começo a prestar atenção nessas, eu vou falar pequena, mas ela exige um trabalho diário, a todo momento, para a pessoa de fato transformar. Então, como melhorar o ser através de uma preocupação ou de um autocuidado, né? O autocuidado leva à transformação, mas eu estou disposto de fato a melhorar? Então,
são perguntas que só a pessoa pode responder. Isso é muito importante que você está falando, mas esse tipo de dica você passa para as pessoas em maca, não? Não, aí a gente faz uma palestra antes, né? Tem uma palestra antes. Opa, então vamos deixar claro. Segunda-feira, o ideal é chegar antes das 7, porque das 7 horas começa uma palestra, não é isso? E aí você aproveita esses momentos para falar sobre isso. Não é somente eu, né? Não Tem só outras você, pessoas sim. que falam, então a cada dia tem um tema. A Márcia também, a dona Márcia, ela convida algumas pessoas para dar uma palestra. Então, nesse momento... Fica uns 40 minutos. Acho que no Por máximo, aí. Por aí. é o que acontece. Então, a gente está explicando para as pessoas que elas também têm que se cuidar, né? Porque o nosso atendimento, ele é rápido, né? Não é... Eu não vou ficar... Porque é muita gente também, né? Sim. Puxa vida, não né? são- Uma Por hora isso de conversa. que nós Falou que resolvemos limita em fazer essa 200, vivência. Por é. isso que a gente... Porque vai ser o quê? 4, 5 horas de contato direto que nós vamos ter. Tá agendado. Vai ser uma tarde, sábado, Vai ser uma 1 tarde, de junho. exa- Quem tiver interessado, né? 1 de junho, o local... Vai ser na Sindicato. Sindicato do Comércio, Sindicato na do Comércio. Conselheiro Neves. Na Costa. Não, é na Costa, É né? Ana Costa, lá da Costa. Conselheiro Lá no começo. Pensei que Ana era Costa, Conselheiro Ana Neves. Lá no começo da Ana Costa. É. Sindicato do Comércio. Do Comércio. 1 de junho. E depois a gente vai dar um contato para quem quiser se inscrever. Então, para as pessoas que estão aí, né, para baixo, principalmente, né? Mas não precisa ser só a pessoa que está para baixo. Pode ser alguém também para aprender com vocês, né? Sim, nós estamos cuidando, inclusive, de pessoas que eram viciadas e não estão mais no vício. Ah, é? Saiu do vício. Dependência química. Exatamente. É. Em álcool, em drogas. Droga. Temos vários. Só que, como ele falou, o atendimento é rápido, você precisa fazer um tratamento, precisa voltar, não adianta você ir, eu vou essa segunda, eu não preciso ir mais. Não precisa, entendeu? O Dr. Han sempre fala, é a continuidade do passe. Já foi provado cientificamente que o passe acelera a cura da doença física. Você sabe, você é um estudioso, você sabe os médicos disso. que vêm aqui falam isso. Vários médicos que eu entrevisto aqui falam isso, da importância do passe na colaboração da cura. Exatamente. Eu, na minha sala, eu atendo médicos, tem um médico de São Paulo que eu atendo, meu cliente há muitos anos, ele passou a usar o passe depois que ele faz a consulta. Perfeito. E ele falou, Márcia, é impressionante o retorno que eu tive. Quer dizer, na prática ele foi percebendo isso. Exatamente. Né? Eu vou fazer agora a agenda do Fronteiras da Ciência e no próximo bloco eu vou dar o contato, né, pelo WhatsApp. Então você vai pegando canetinha aí para anotar. Quem tiver interessado no curso ou mais informações, né, Sim. do centro também. O centro de atendimento é gratuito, é um trabalho voluntário deles. Ainda dão cesta básica, então quem puder ajudar na cesta básica também, né? É uma ajuda, né? Uma maneira de contribuir, tá bom? Então pega a canetinha que no próximo bloco eu vou dar todas as informações. Chamando a agenda, vou pedir para o Léo colocar a agenda aí e eu vou começar com a farmácia O Meu Fórmula, com a dica da semana que é o Verisol. É um colágeno do rejuvenescimento. Melhora a elasticidade cutânea, reduz o volume das rugas e aumenta a firmeza e o conteúdo de colágeno na pele a partir de 4 semanas de uso contínuo. O Verisol pode ser consumido na forma de pó, cápsulas, gomas, sachês, com e sem sabor, por uso contínuo e sem nenhuma contraindicação. Para saber mais, procure uma das farmacêuticas da O Meu Fórmula. Endereço: Rua Bahia 194. E tem também um empório que pertence ao Meu Fórmula, que aí fica na Rua Tolentino Filgueiras 149, pertinho da farmácia também. Segundo comunicado do espaço Teravitas, relacionamentos amorosos são importantes em nossas vidas. A busca da pessoa certa pode ser um desafio para auxiliar na mudança dessa energia e atrair a possibilidade de ser feliz no relacionamento afetivo. O Teravitas anuncia a vivência
ativação da energia amorosa, promovendo a atração do par ressonante. Venha você também ativar essa energia do par ideal em você, agora em maio. Inscrições? Site teravitas.com.br ou pelo WhatsApp, para você saber muito mais, que é o 13 99 141 7572. Deu tempo de anotar? Falo de novo, 99 141 7572. E o último comunicado é da Seichonoye do Brasil Regional de Santos, que tem um convite especial. Todos estão convidados para participar do ciclo de palestras da prosperidade. É um momento especial para você expandir seus horizontes, descobrir novas possibilidades e fortalecer sua conexão com a prosperidade. Não perca esta oportunidade e embarque nesse ciclo de estudos da prosperidade para autodescoberta e crescimento. Mais informações na própria Regional de Santos, que fica na rua Leonardo Reutemann 17, ou qualquer Seichonoye pertinho de você, ou ainda pelo telefone 13 3232 6687. Repito, 3232 6687. A gente volta já já com a Márcia Sobral e com o Roberto Su. É rapidinho. Olá, estamos de volta já em nosso último bloco, hoje conversando com a Márcia Sobral e também com o Roberto Su. Esse bloco é oferecimento da loja Mago Merlin, que continua com os melhores preços em muitos artigos, como vela por quilo, vela de 7 dias, incensos, imagens de orixás, dos deuses, de Wicca e muito mais. Além dos banhos de ervas e os banhos líquidos, para limpar e atrair só coisas boas, boa energia, né? E nessa semana também chegou um novo lote de pedras em geral, pedras brutas, roladas, objetos em peça e a purpurita, que é a pedra de 2024. Loja Merlin, tudo em produtos religiosos e esotéricos. Procure o André ou uma das meninas e terá um atendimento VIP. Endereço é no Gonzaga, Rua Pereira Barreto, número 12. Fala, mas onde é a Rua Pereira Barreto? É uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar, tá bom? Tem o Shopping Miramar, a ruinha do lado, Pereira Barreto, número 12, loja Mago Merlin. Eu vou aproveitar também, pedir para o Léo colocar o contato, o WhatsApp. Se você quiser alguma informação sobre o centro, sobre essa vivência, o curso que eles vão dar no dia 1 de junho, aí tem um custozinho que é para poder pagar o aluguel da sala que eles vão dar isso aí, né? Ou qualquer outra informação que você queira. Então, o contato aqui é da Márcia Sobral, né? E o WhatsApp é o 13 97403 0355. Repito, 13, que é o DDD de Santos, 97403 0355. Se você não conseguiu anotar, não se preocupe que antes de encerrar o programa, eu coloco o WhatsApp de novo, tá bom? Mas aí vai pegando a canetinha aí. Márcia, então, você falou que assim, a procura já é muito grande, a gente está aqui no programa, né? Porque o atendimento é um atendimento gratuito, vocês têm ajudado muita gente, eu conheço muita gente que vai em você, Márcia, há muito tempo, estou tendo o prazer de conhecer agora o Roberto Su, né? Que está colaborando, um dos colaboradores, né? Ele veio através até do Fronteiras da Ciência, que ele contou no primeiro bloco, que viu você aqui, o pai dele, na verdade, ouviu, né? Porque tem deficiência visual, ouviu, quis ir em você, e aí ele também gostou muito do lugar, como muita gente que você sabe que eu conheço que está indo lá contigo, né? E você também faz previsões, eu lembro que você falou Sim. coisas para mim que deu tudo certo, né? Tudo que você falou para mim aconteceu direitinho, que eu até duvidava, né? E aconteceu, eu não vou nem mais entrar nesse mérito, mas aconteceu, né? Mas com esse número de pessoas que vai lá, como é que você faz para atender tanta gente? Então, eu conversando antes de ontem com a Elaine, e nós vamos ter que limitar um pouco, porque... Vocês não distribuem senha, não? Distribui. Senha. Então, eu vou chegar 200, mais do que isso não tem Com condição. atendimento total. Isso. Que lá dentro cabem quantos? Cabem 120 pessoas sentadas. Sentadas. E em pé não pode entrar ninguém. 80 fica de pé. Né? Aí as pessoas esperam,
Quando eu começo, só conforme vai desocupando Vai as entrando. cadeiras, aí vai entrando. Então é bom avisar as pessoas que se já vão 200 sem a gente falar no programa, depois do programa vai muito mais, né? Então as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência. Sim, sim, né? sim, com certeza. E é por ordem de chegar, né? É, por ordem de chegada, aí distribui as fichinhas, aí na própria fila os médios vão perguntando, vão com a prancheta, perguntando quem é a primeira vez, já faz a anamnese da pessoa, Entendi. você está procurando por quê. É por isso que a gente, eu e o Sul, resolvemos fazer esse encontro, essa imersão, para poder Desovar um pouquinho, né? Isso, aproximar um pouquinho, a gente ficar, porque aí você não assim, vai ficar... O atendimento não está claro, porque o atendimento é rápido, é muita gente, Exatamente. né, faz o que é possível diante de tantas pessoas, mas vocês vão ter lá umas 4, 5 horas de contato com as pessoas nessa vivência do dia 1 de junho, mas aí tem um custo nesse caso, porque tem que pagar o espaço que vocês estão alugando, né? Claro. Mas aí vai ser um momento bem maior para quem realmente está muito necessitado, é importante aproveitar esse momento, né? Só para a gente também esclarecer, porque às vezes as pessoas falam assim, mas aonde é o centro? É na rua Senador Dantas, 327, tá bom? Toda segunda-feira começa às 7 horas da noite. Então, Senador Dantas, 327. Márcia, em algum momento você já recebeu o Dr. Hans fora do centro, na rua, alguém que de repente ele falou, olha, que a pessoa está precisando? Nunca. Já acontece, normalmente acontece isso, né? Eu tá no supermercado e eu não digo, não sei nem se é ele ou se é uma outra entidade que se aproxima de mim e fala e vem aquilo pronto na minha mente. Olha, essa pessoa tá com problema assim. E você tem coragem de chegar na pessoa do nada e falar, não? Se eu achar que eu vou ajudar a pessoa, sim. Já aconteceu isso, então? Já, muitas vezes. Conta um pra gente, então. Teve uma vez que eu estava no supermercado e a moça estava comprando frutas, moça ainda, né? Porque eu me considero moça, tenho quase 70, eu sou moça de ontem, né? Sim. E eu me aproximei dela, aí ela olhou assim para mim, eu peguei e falei para ela, falei assim, olha, você já comeu inhame? Ela falou, não. Eu falei assim, olha, então compra inhame que vai aumentar a tua imunidade. Aí ela olhou, ela estava de peruca, mas uma peruca perfeita. Ela olhou para minha cara assim, ela falou, como você sabe? Eu falei, não, eu não sei. Mandaram te falar isso. Ela falou, eu tenho câncer. É mesmo? E o inhame aumenta a imunidade para quem está fazendo quimioterapia. No caso da quimioterapia, tá. Aumenta mesmo. Você está gripado, bate o inhame com água, coa e toma. No dia seguinte, você já não tem mais nada. Não sabia disso, não. Eu aprendi isso tudo com o Dr. Hans. O Dr. Hans que... Ele que ensina. Eu não sabia que a parte branca da melancia dissolve pedra no rim. Pedra não sabia. Ele que ensina. Tira, come a parte vermelha, tira a parte branca, bate. Essas coisas você aprende quando você está atendendo alguém. Exatamente. E ele fala com você em particular, do nada, assim, não? Por exemplo, fala, eu assim, vejo ele. Principalmente quando eu estou passando por algum momento, que nem eu no hospital com meu marido, eu fechei meu olho, aí eu comecei a pedir para a corrente médica do espaço, para a corrente dele, fazer com que ele melhorasse. Aí ele aparece para mim. E ele está em casa, seu marido, agora, né? Tá super bem, graças a Deus. Que bom. Su, você falou que você também tem uma certa mediunidade. Qual é a sua mediunidade? Eu não sou clarividente, né? Eu tenho algumas intuições, então dentro do centro, eu simplesmente deixo a porta aberta, né? Então, ali eu fecho meu olho, me concentro. Você recebe uma mensagem intuitivamente? Exatamente, intuitivamente, algumas imagens aparecem na tela mental, então é a forma que eu estou conectado. Então, o fato de eu estar estudando, né, e estar praticando e trabalhando, isso vai criando uma sintonia muito fina, né, com as entidades que estão lá para trabalhar. E da mesma forma, né,
quanto mais a pessoa estuda, né, quanto mais ela se dedica para ela melhora, né? Então, é o que eu comentei com você das palavras, né? Então, eu tenho que, de alguma forma, dentro do meu dia, não importa algum momento, você tem que parar e ficar tranquilo, né? Você tem que serenar o coração, né? Você tem que um ter momento isso, para né? você É mesmo. um momento para Então, você. as Como pessoas uma meditação. Então, eu não queria usar meditação porque eu sei que pessoas... eu não consigo meditar. Mas o meditar, de fato, não é só simplesmente você ficar parado num local. Eu posso estar fazendo alguma coisa, alguma atividade e ficar concentrado, né? Então, a partir do momento que eu tiro o meu foco do meu entorno e se concentro em mim, eu estou focado em algo. E aí eu consigo prestar atenção naquilo que está passando na minha cabeça. Você, como descendente de chinês, uma das práticas mais usuais da China é o Tai Chi, né? Que é uma espécie também de concentração com exercício. Exatamente. O Tai Chi, eu já fiz algumas aulas de Tai Chi e eu uso em casa no sentido de usar a energia. Então, toda vez que eu estou movimentando as mãos, eu estou imaginando dentro desse espaço, né? Se eu imagino um círculo e dentro desse círculo eu estou imaginando energia. Então, eu estou fomentando ela dentro de mim. E às vezes eu jogo para o universo, às vezes eu pego e coloco para dentro do meu corpo. Então, é uma forma de autocuidado, né? Então, eu estou, de fato, me cuidando, né? Eu estou cuidando da minha alimentação mental, da minha saúde mental. Então, eu me preocupo com o que eu estou assistindo na televisão. Então, que nem hoje, nós estamos falando de uma coisa muito boa, né? Então, isso vai agregar para o meu ser. Tem muito programa que joga a gente para baixo, né? Ô Su, você, porque assim, tanto a Márcia como você agora, mais recente, vocês fazem esse trabalho muito bonito de ajudar as pessoas de forma gratuita, né? Quer dizer, você está dispondo do seu tempo, da sua vida, que podia estar... Você é casado, tem duas filhas, Tenho duas né? filhas. Tem lá, a Márcia tem também, né? Então você está tirando o tempo de família, o tempo de lazer para estar lá ajudando sem ganhar absolutamente nada. Você acha que isso é um chamado, é uma missão? O que você acha que é isso? O ajudar as pessoas, para mim, hoje é o meu propósito de vida, né? Eu caminhei por muito tempo, aconteceram muitas coisas na minha vida que me transformaram. Então, eu comentei com você... Coisas ruins que te transformaram? Eu não posso falar, eu não uso a palavra ruim... Mas de aprendizagem. Porque, para mim, exatamente, foi um aprendizado. Então, eu tive no passado, muito tempo, né, uma namorada que ela abortou. E aí, como que eu descobri isso? Eu estava lendo um livro do Ramatiz, e nesse livro eram perguntas e respostas. E lá falava sobre gravidez. E quando eu li aquilo... A ficha caiu, né? Porque ela havia falado que era um aborto natural. Eu simplesmente soube que não era. Eu fechei o livro, ela foi em casa uns 2, 3 dias depois para tomar um café, para conversar, e eu mostrei esse livro para ela. E ela, ao ler, ela não falou nada, ela simplesmente fechou a cara. Então, nesse dia, eu coloquei para mim, dentro de que eu tenho uma crença, que eu sei ler as pessoas pelo rosto, e ela foi embora. E depois, mas como você interpretou isso? Eu interpretei que eu estava certo, que ela tinha de fato feito um aborto. Feito um aborto, entendi. E ela depois confessou, ela fez um aí, aborto. entendi. Então, naquele momento, eu poderia... Isso te marcou, né? Muito. Mas naquele momento eu poderia ter carregado uma tristeza, um rancor, ter colocado muita carga negativa. E pelo contrário, eu tive compaixão com ela, eu perdoei ela, porque... ela tomou a decisão. Então, somente a pessoa sabe da sua dor, né? Então, eu não posso julgar que a minha dor é maior do que a outra, porque é a minha. Quando a pessoa está com a sua dor, a dor dela é maior do que qualquer coisa do mundo. E eu simplesmente, nós nunca mais nos vimos, eu desejei luz para ela, para que ela pudesse caminhar. E assim eu caminhei. E então, você encontrou outra pessoa, casou, teve filhos? Sim, depois né? Sim, mas... hoje, quando eu falo com alguma pessoa que está sofrendo, eu tive minha experiência de sofrimento, mas só que o meu aprendizado e a minha leitura sobre aquela experiência, aquela vivência,
foi algo que me transformou. Então, nós podemos, de fato, ter duas formas de analisar um problema, né? Aí eu estou falando problema, não é só da vida, é como eu comentei, né, que eu trabalho com desenvolvimento de software, eu já trabalhei. Então, qual é o caminho que eu quero dar para isso aqui? Eu quero o mais fácil ou o mais difícil? São escolhas, né? Então, se eu escolho o melhor caminho para mim, então, com certeza, o meu resultado vai ser melhor. Mas se eu escolher um outro caminho... A vida é feita de escolhas, né? Exatamente. E a gente planta aquilo que a gente colhe, né? É ação e reação, lei da vida, lei do universo, lei da física, lei de Deus, é ação e reação, Sim, né? é uma coisa que eu sempre Então, falo para os médios. Eu quero começar a trabalhar. Você tem que ter certeza absoluta que você está fazendo essa escolha. Porque é uma escolha de uma certa renúncia. Como você falou, ele deixa as filhas, ele deixa a esposa, eu deixo meu marido em casa sozinho. É uma missão, né? Você falou que é um propósito de vida, então, mas é uma missão. Exatamente, você tem que ter certeza absoluta, porque... É uma responsabilidade sim, que você está assumindo. naquele horário, porque o mundo espiritual é igualzinho ao nosso. Exatamente naquele horário, eles já ficam esperando você trabalhar naquele momento. Eu acredito assim... Então, como que você... eu não vou porque eu tenho um jantar, eu não vou porque eu tenho um aniversário, eu não vou... Não é assim, né? Então, tem que pensar muito. Isso não é só para o centro, não. Isso aí, esse recado levar para a vida. Para a vida, para todo. Acho que a mensagem, a última frase, né, é assim, acredite que você pode, sim, melhorar. Existe, né, N literaturas, mas o que a gente está propondo nessa vivência é ensinar essas técnicas que a pessoa... dá o primeiro start, né? Ela conseguir de fato se reconhecer como pessoa perante o universo, né? E aí sim, depois tem vai se ajudar e ajudar até outras pessoas. Então, tudo isso que vocês estão falando aqui no programa é exatamente que vocês vão abordar com muito mais riqueza de detalhes, porque aqui é uma coisa muito rápida, né? Mas nessa vivência que vocês vão fazer no dia 1 de junho. Então, pedir para quem quiser aí, tá mal, se está sentindo não tá legal, né? Esse é pago porque eles estão alugando um espaço, tá bom? Vamos deixar claro, né? Estão alugando um espaço, uma sala maior para poder estar lá com as pessoas e conversar, né? E passar toda essa informação. E tem um atendimento que vocês fazem gratuito, vamos dar um resumo, né? Que é toda segunda-feira às 7 horas da noite, na rua Senador Dantas, 327, segunda-feira às 7 horas. Tem uma palestrinha de uns 40 minutos, depois tem os atendimentos, tem uma prévia também com a Eliane, né? A primeira vez, ela vai fazer uma anamnese uma triagem, da pessoa. Vai fazer uma triagem, né? Para ver se é caso de cirurgia espiritual. No caso, passaria pelo Dr. Hans com a Márcia Sobral, ou EMACA, né? Ou a sala de passe. A sala de passe, onde também vai estar o Sul, né? E mais outros pessoas que colaboram lá. Exato. É isso? Isso. Fiz um resumo? Fez um resumo. Mas então as pessoas precisam do WhatsApp. Caso você tenha alguma pergunta, então, olha, escreva para esse WhatsApp que é da minha convidada, a Márcia Sobral. Vamos mudar o WhatsApp de novo? É o 13, coloca aí, Léo, 13 97403 0355. Pegou, canetinha? 97403 0355. Deixa eu aproveitar e falar do próximo programa. O próximo programa nós vamos falar um pouquinho também da psicografia. Como obter informações através da psicografia? Muitas informações, elas nos chegam através da psicografia. Eu vou trazer aqui a Mônica Antunes Ventre, ela que é pedagoga, pós-graduada em gestão escolar e médium de psicografia, e ela tem recebido muitas psicografias interessantes ao longo de sua vida, e ela vai estar aqui pela primeira vez, vamos conhecê-la. Muito obrigado, Su, muito obrigado, Márcia, adorei mais uma vez, né, a sua visita e a sua primeira vez, que seja a primeira de muitas. Obrigado. Gratidão, Jandir. E parabéns a esse trabalho lindo que vocês fazem de atendimento, né, isso que vocês estão doando o seu tempo para ajudar as pessoas, é uma missão muito bonita e eu, né, tenho orgulho de ser amigo de vocês. Gratidão. E eu vou lá, eu estou falando para eles que eu vou lá
em final de julho, eu estou muito comprometido agora, final de julho eu estou indo lá. Com certeza. Tá bom? Com certeza. Vou lá, abre um espacinho para mim lá, hein? Será Eu entro bem na fila. acolhido. Sim, obrigado. Será bem acolhido. E você de casa, obrigado pelo carinho de sempre. Fiquem com Deus, paz, saúde e prosperidade.